E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre a romantização da cultura coreana aqui no Brasil. E eu sei que eu já fiz um vídeo muito parecido com esse, né? Mas esse em específico, pessoal, vai ter uma ligação com um vídeo que eu fiz da endemonização da cultura japonesa aqui no Brasil, né? O intuito é trazer pontos onde cada cultura sofre algum tipo de preconceito ou até mesmo romantização da parte dos brasileiros, né? Como no caso hoje vai ser da Coreia, eu vou falar justamente da Coreia, né? Lembrando, pessoal, que se você tiver uma opinião diferente, deixe nos comentários, mas lembrando que com respeito e educação sempre, beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre a romantização da cultura coreana aqui no Brasil, né? Mas antes de começar, pessoal, eu quero deixar uma coisa bem clara nesse vídeo, né? É normal você romantizar alguém que não é da sua cultura, né? É normal você querer alguém que não seja da sua cultura, mas a partir do momento que você consegue essa pessoa e você usa essa pessoa para você ganhar fama e reconhecimento e dinheiro principalmente, isso é errado, né? A pessoa tá vendo a outra pessoa que também é um ser humano como uma forma de ganhar fama e dinheiro, né? Os casos que eu vou trazer aqui, pessoal, são exatamente isso que eu quero trazer para falar para vocês. Eu não estou falando que você não deva romantizar uma vida melhor para você ou uma pessoa melhor com você, mas sim você tem que romantizar, mas saber que aquilo que você vê na internet ou até mesmo nos doramas, K-dramas, na TV no geral, é uma vida fictícia, né? Tudo que acontece lá não vai acontecer na vida real e tudo que acontece na vida real também não vai acontecer na mídia que vocês veem, né? Então, assim, eu tô deixando isso bem claro, até porque eu sei que muitas pessoas não vão concordar e também não vão entender o que eu quero dizer nesse vídeo, né? Porque já teve casos onde eu falei sobre a romantização, né, da cultura coreana, da cultura japonesa, e muitas pessoas meio que defenderam isso, né? E às vezes foi até alguns inscritos, né? Mas não entenderam o que eu quis dizer, né? O que eu quis passar com isso, né? Então, espero que essa mensagem que eu tô deixando aqui no começo, vocês entendam, né? Que não é normal a partir do momento que você usa a outra pessoa para o seu bem, né? Para você ganhar fama ou dinheiro, o que acontece muito aqui no Brasil, né? Infelizmente, algumas pessoas não veem os outros como sendo seres humanos também, e acabam fazendo isso só porque é de uma cultura diferente, é de um país diferente, né? Então, assim, é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Não quero falar que é errado ou não. Se você gosta de coreano, tudo bem. Se você gosta de japonês ou chinês, também tá tudo bem. Mas a partir do momento que você romantiza para ter uma vida que é fictícia e justamente usa aquela pessoa para você ganhar tudo isso que eu falei, é muito errado. E, enfim, acho que vocês entenderam, eu acho, né? Então, espero que vocês tenham entendido. E bom, pessoal, falando sobre o caso do vídeo de hoje, né? Eu percebo que muitas pessoas, a partir do momento que teve essa coisa de K-drama, né? Não vou falar dorama, porque a palavra dorama, pessoal, é a palavra japonesa, né? Que vem de drama, que é latino, alguma coisa assim. Mas o jeito, né, que você se refere às novelas, né, no caso japonesas, são chamados de dorama. Mas no caso da Coreia, por mais que às vezes o roteiro, a história seja parecido, se chama K-drama ou Durama,
né? É o jeito que eles falam, você não vai ver os coreanos falando dorama igual os japoneses. Então, todas as vezes que eu falar K-drama, eu estou falando de dorama. Então, assim, é só para vocês entenderem que às vezes é errado uma pronúncia por causa de que o país fala de outro jeito. Então, assim, é só para deixar bem claro, né? E, enfim, depois que começou essa onda de K-drama, de K-pop, eu percebo que muitas pessoas começaram a idealizar, né, a cultura coreana como sendo a perfeita. E é isso que geralmente a cultura coreana mostra, né, que eles são perfeitos, tem que ser 100% rosto fininho, tem que ter uma pele muito branca, né, olhos muito puxados às vezes, e até mesmo o cabelo, né? Então a altura também conta, o peso. Então, assim, percebo que tudo isso é um padrão de beleza, só que coreano, né? O padrão de beleza aqui no Brasil já é outro nível. As pessoas aqui do Brasil gostam do padrão de beleza da Coreia. Não sei porquê, mas as pessoas idealizam muito os coreanos ou as coreanas, né? Se você for um homem. Então, assim, é uma coisa que eu percebo que antes era uma coisa normal, mas hoje em dia parece que essa romantização tá de uma forma doentia, né? Eu já fiz vários casos onde eu falei sobre, dando a minha opinião no caso, né? Sobre coreanos que vieram para o Brasil para conhecer a sua namorada, né? Porque gostava do coreano. Uh, Falei sobre casos onde a pessoa, a brasileira, vai para a Coreia para procurar um coreano, um opa, né? Para namorar, mas acabou se lascando e acabou dando hate na cultura coreana sem ela ter conhecido realmente como é a cultura, sem ter ciência de que aquilo iria acontecer, né? Não estou falando que as pessoas têm que saber o que vai acontecer com elas, mas a partir do momento que você vai para um país que não é seu, você tem que estar em meio que alerta para pessoas mal intencionadas, né? Não é porque você está no Brasil que só que tem pessoas com mau caráter, mal intencionados. Na Coreia também vai ter, no Japão, na China, Estados Unidos, né? Então, assim, eu vejo que quando tem a romantização, tem a endemonização, né? A endemonização, pessoal, da cultura coreana, eu vou fazer no próximo vídeo, se vocês quiserem, né? Vai ser a parte 2 desse vídeo. Então, se vocês quiserem, né, a parte 2, deixem nos comentários, beleza? E bom, pessoal, continuando, eu acho que devido a essa coisa do K-pop, dos K-dramas surgirem e ganharem força aqui no Brasil, muitas brasileiras, né, e brasileiros também, né, os homens, acabaram idealizando a cultura coreana como sendo algo perfeito, algo fora do normal, né? Mas muitas não veem que aquilo é falso, né? Que aquilo é só um produto da indústria coreana, né? E com relação a isso, eu percebo que começou a surgir muitos canais aqui no YouTube, onde as brasileiras vão para a Coreia. Primeiro que quem vai para a Coreia é rico, né? Porque a Coreia é do outro lado do mundo e você tem que gastar um dinheirão para ir para a Coreia, né? Eu acho que ela só é mais barato do que o Japão, até porque o Japão fica um pouquinho mais longe, né? Então, assim, eu percebo que muitas brasileiras, quando vão para a Coreia, criam um canal para mostrar uma vida idealizada, uma vida perfeita, né? Mas aí, a partir do momento que elas não se dão para qualquer coreano, a vida delas é um desastre. A cultura coreana é um desastre, né? E muitas culpam os coreanos de serem mal educados, de serem frios, de não quererem um relacionamento sério, né? E muitas meio que generalizam
né, os homens coreanos quando elas só conheceram um, né? E elas se entregaram para um, qualquer um que apareceu, né? O mais bonitinho e foi lá, tentou ter alguma coisa, viu que não deu certo, aí expõe a vida dela na internet, né? Eu acho isso muito errado, pessoal, porque, tipo, primeiro, eu acho que quando você vai para um país que não é seu, você tem que ter ciência do que você vai em ver pessoas de cultura diferente que não é da sua. Então você tem que se adequar à cultura daquela pessoa que você quer ficar, né? As regras, o idioma, né? Você chegar sem saber nada, né? Em um país que não é seu, você não vai conseguir muita coisa, né? Você vai conseguir ser xingado dependendo do país, né? Então, assim, se você não se adequar e não entender a língua, né? E entender os costumes daquele país, não tem um porquê você tá lá morando, né? E uma coisa que eu percebo é que aqui no Brasil, quando começou a ter essas coisas, né? Muitos canais de brasileiras surgiram com os namorados asiáticos, né? Quando a pessoa não consegue um coreano, o que ela faz? Vai partir para o japonês. Se ela não consegue um japonês, vai partir por um chinês. Se ela não conseguir partir por um chinês, vai para um tailandês, né? E muitos desses canais, pessoal, uma coisa que eu percebo é o quanto a influencer, né? Não digo que o cara é influencer, porque a maioria das vezes eu percebo que o canal é mais da garota do que o do cara, né? Muitas das vezes botam os caras como piada, né? Ou porque não sabe falar português, ou colocar efeito na cara para parecer um idiota, ou sei lá, criam trends meio idiotas só para aparecer na internet, né? E eu acho isso muito errado. E por que que eu falo isso, pessoal? Eu vou citar aquele caso onde o coreano veio para o Brasil, né? Lá no Ceará. Eu estava vendo uma reportagem, né? Onde falam dele, né? E basicamente, a família fala que ele virou um ponto turístico, né? Ou seja, o cara virou atração, como se fosse um objeto, um animal, né? Vocês podem não concordar, mas na minha opinião, pessoal, eu acho que isso só foi para eles ganharem dinheiro em cima do coreano, né? E como eu falei, aquilo para mim não é amor, né? E você só usar a pessoa só para você querer ter uma vida que não é a sua, né? Eu acho isso inaceitável, né? E eu acho triste que, tipo, o, o coreano, né? O oriental no geral, se tá passando por essa situação, ou é porque ele gosta, ou é porque ele é idiota mesmo, porque eu mesmo não aceitaria toda essa exposição, assim, das pessoas me verem minha vida pessoal com alguém que eu amo, né? Eu acho isso muito errado e chato, né? Não sei se vocês vão concordar, mas é uma coisa que eu percebo, né? Isso devido à cultura coreana mostrar uma imagem idealizada dos próprios coreanos para a cultura coreana, né? E aí veio para o Brasil, aí os brasileiros começaram a idealizar uma coisa que é da cultura coreana para os coreanos para elas, né? E eu não estou falando que isso é errado, mas como eu falei, tem muitas pessoas que extrapolam, né? Passam nos limites. E uma coisa que eu percebi, mesmo eu sendo japonês, né? O quanto as pessoas que gostam da cultura coreana, né, se entregam para qualquer um, né? E ao ponto de até mesmo fazer assédio, né?
o quanto isso é grave, pessoal. Eu percebo que às vezes as pessoas elas acabam assediando muito, né? Nós orientais, não vou falar só dos coreanos, porque acha que, sei lá, vão conquistar assim, né? Tem gente que tem os coreanos, os orientais no geral, que vão ser conquistados é, fazendo essas coisas, mas eu mesmo não acho muito, sei lá, saudável assim, porque você não sabe a índole, né, da pessoa. E como eu falei, não é porque é Coreia, Japão ou China que não vai ter pessoas mal intencionadas, né? Assim como aqui no Brasil, não é porque é no Brasil que não vai ter pessoas mal intencionadas ou boa intencionadas, né, no caso. Eu acho que as pessoas têm que ver esse lado, né? E esquecer a parte fictícia, né? Do que elas veem na internet, nos doramas, K-dramas, até porque aquilo, como eu falei, é algo falso, né? Muitas coisas que acontecem nos doramas não vão acontecer na vida real, ou vice-versa, né? Então, assim, eu acho que a partir desse momento isso se torna algo grave, dependendo da situação, né? Infelizmente, eu acho que muitas pessoas não vão concordar com isso que eu tô falando, mas é uma coisa que é real, pessoal. Tipo, eu já vi vários canais onde do nada a pessoa tá mostrando o coreano, o japonês ou chinês, aí do nada termina, mete uma pau na cultura, né? Sendo que, tipo, ela se entregou pelo primeiro cara que apareceu. Ou dependendo da mulher, né? Mas eu vejo mais as mulheres idealizando a cultura coreana do que os próprios caras idealizando a cultura coreana, mas mais as mulheres, né? No caso. Então, assim, é complicado essa situação, né? E bom, pessoal, vou falar agora o porquê que eu acho tudo isso de romantização da cultura coreana um problema, né? E bom, eu acho que devido às pessoas não conhecerem a cultura direito, né? Muitas acabam indo para a Coreia ou não sei como, tendo uma relação com um coreano, né? Acho que é por meio de aplicativo, né? E muitas acabam quebrando a cara, né? E o porquê? O que que eu falo, por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a internet esconde pessoas mal intencionadas, né? Tem pessoas boas intencionadas também, né? Mas a maioria é mal intencionado. Então, assim, você julgar que, sei lá, uma cultura é mal intencionada ou é mal educado só porque você conheceu uma pessoa na internet, isso já é um pouco errado, né? Até porque você que entrou pela sua própria conta e risco, sabendo que vai encontrar gente mal intencionado na internet, né? E outro problema é que eu vejo que, tipo, quando a pessoa é rica e vai lá na Coreia e ela consegue um relacionamento, mas depois termina, ela começa a dar hate na cultura, falando que os coreanos são frios, que os coreanos não são, não querem um relacionamento sério, né? E muitas julgam, né? Falando que o país é ruim, que não sei o quê. E o que é normal quando as pessoas é, ficam magoadas, né? Mas daí começa a endemonização da cultura coreana, né? Eu acho que isso também é um lado errado que, como eu falei, eu vou fazer um vídeo futuramente, né? Pode ser que seja uma continuação desse vídeo, né? Só que vai ser a endemonização da cultura coreana agora, né? E, enfim, eu acho que tudo isso é um meio que um problema, por causa que as pessoas, mesmo sabendo que podem correr esse risco, mas elas estão com o olho fechado por causa da romantização delas, na cabeça delas, que tudo vai ser lindo, perfeito. Eu acho que elas não ficam cientes de que aquilo
tudo aquilo que eu falei vai acontecer, mas aí depois, quando acontece, a culpa é do coreano, a culpa é do japonês, a culpa é do chinês, né? Então, assim, é uma coisa chato, porque quando isso acontece, as pessoas não veem que, tipo, aquela pessoa que foi a errada, assim, tipo, de não ter acordado, né, pra vida real e ter visto que não ia dar certo, né? E ao ponto de que só fica no mundo da imaginação, no mundo da romantização, né? E quando não usa a pessoa para ganhar visualização ou reconhecimento, como eu falei, até dinheiro, né? Isso tudo acarreta em muita coisa ruim, né? E eu acho chato quando eu vejo essa situação. Hoje em dia tá mais parado essa coisa de, tipo, as pessoas idealizarem ao ponto de ir para a Coreia, ao ponto de chamar um coreano para vir morar no Brasil do nada e fazer várias reportagens, mandar na mídia, no caso, né? Então, assim, isso tá, acho que acalmou hoje em dia. Mas até uns anos atrás, ano passado, assim, tinha muito isso, né? Hoje em dia tem meme, mas até então meme é, sei lá, tem uns que nem consideram meme, para falar a verdade, né? Mas, enfim, eu acho que o problema maior é isso, né? Das pessoas não saberem lidar com a romantização da cabeça delas e quando veem a vida real, criticam, falam mal, acham que todos são assim, né? Eu acho que é essa a parte mais triste, né? Mas isso não acontece só com brasileira com relação ao coreano, né? Tem brasileiro aqui que conhece uns caras que depois acha que todo homem é igual, né? Então, assim, é normal, mas é complicado essa situação, né? Eu acho bem chato, porque às vezes quando a pessoa é bem intencionada, a pessoa suspeita, né? Aí critica. Então, assim, é uma situação um pouco complicada e desagradável, dependendo de qual parte você é, né? Se você tá na parte da menina ou se você tá da parte do coreano, da coreana ou de outras culturas, né? Que você idealiza e romantiza, mas enfim. E bom, pessoal, agora eu vou estar falando até que ponto, né, você romantizar é normal, né? Para mim, na minha opinião, pessoal, você romantizar ao ponto de que você tá quase assediando a pessoa, isso não é normal, né? Ou de você só casar ou namorar com alguém só porque você viu que a pessoa é daquela cultura e quer viver aquilo que você viu na TV, na internet, né? Eu acho isso inaceitável, como eu falei, né? Eu acho que quando você está disposto a conhecer alguém, mas eu acho que quando você conhece alguém, você tem que realmente estar gostando daquela pessoa e estar disposta a viver com aquela pessoa pro resto da vida, né? Não porque ela é coreana, porque ela é japonesa, chinesa, americana, não. Eu acho que você tem que estar com a pessoa porque você realmente gostou e não por causa da cultura dela ou do país, né? Eu acho que isso sim é um romantizar de uma forma correta. Mas a partir do momento que você romantiza, que quer ter uma vida de dorama ou K-drama, né? E começa a assediar as pessoas, o primeiro que aparecer, eu acho que isso é errado, né? E isso acontece, pessoal. Não, isso aqui não é falado, né? De novo. Isso é meio que tipo apagado, né? Então, assim, as pessoas não veem que, tipo, provavelmente é a pessoa, o brasileiro que deve ter assediado o coreano e o coreano deve ter se afastado porque não gostou de tal jeito do que a brasileira ou o brasileiro fez ou falou, né? Então, assim, eu acho que quando se trata de romantizar, você tem que pelo menos ter respeito, né, pela pessoa
pela cultura da pessoa, né? E como eu falei, você tem que estar com a pessoa, né, daquela cultura porque você gosta da pessoa, não por causa que ela é coreana, chinesa, japonesa, enfim. Acho que vocês entenderam, né? Eu acho que é isso que é romantizar de uma forma correta, né? Não você sair assediando qualquer cara que apareceu e querer viver uma coisa fictícia, né? Aí sim eu acho que essa romantização é errado. Ainda mais quando você começa a se expor na internet, né? Ou na mídia no geral. Eu acho isso muito, sei lá, repugnante, para falar a verdade. Não sei a opinião de vocês, então, pessoal, deixem nos comentários, beleza? E bom, pessoal, agora vamos falar se você namorar um coreano ou uma coreana é sinônimo de que você vai ter uma vida de dorama, de K-drama, né? E bom, para falar a verdade, pessoal, isso não significa nada, né? Você vai ter uma vida normal e não vai ser igual os doramas, os K-dramas que você vê na Netflix, na Disney Plus, na HBO, Amazon, não. A vida real é muito diferente da vida fictícia, né? A vida real é algo mais duro, né? Não é porque você está com aquela pessoa que você vai viver algo fictício, né? Se você viver algo fictício, é porque a pessoa não te ama, né? Para começar a conversa, né? Eu acho que se você quer algo fictício, você também não ama a pessoa e você só ama se aquela cultura da pessoa, não que você vá gostar realmente 100% da pessoa, né? E é uma coisa que eu vejo muito, né? As pessoas daqui do Brasil falam que gostam da cultura coreana, gostam dos homens coreanos, mas é quando você vai ver, é porque gosta da cultura ou porque quer viver um mundo fantasioso ou ganhar fama, falar que você está vivendo um dorama da vida real, né? Para Deus e o mundo, expor sua vida e a vida do cara na internet, sem ter um consentimento, às vezes, da pessoa, né? Que nem uma vez eu vi que nessa coisa do coreano que veio para o Brasil, alguns momentos que eu vi a reportagem, né, que ele parecia que estava meio desconfortável com a situação de ter muita gente vendo ele, assim, no Brasil, assim, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas, quando romantizam, assustam muito, né? E isso não é legal também, né? Eu acho que, enfim, eu acho que quando tem tudo isso, é um mau sinal. É um sinal de que você não tá com aquela pessoa porque você gosta, e sim porque você quer usar aquela pessoa, e quando não te servir mais, você vai descartar e ainda culpar a pessoa que ela que é ruim, ela que é fechada, ela que tem uma cultura machista ou feminista, dependendo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não veem isso, né? Aí, como eu falei, a romantização passa a ser endemonização, né? O que é uma coisa triste. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo, na verdade, vai ser mais uma conversa, né? Eu entendo que as pessoas hoje em dia, quando veem os doramas, os K-dramas, o K-pop, quer conhecer alguém da cultura, né? Mas só que às vezes as pessoas passam tão do limite, né, do aceitável, que esquecem que às vezes ela tá conversando com outra pessoa que é humana, né? Que também vai ter sentimentos, né? E as pessoas, né, que você quer conhecer, você tem que ter ciência de que também podem ter mau caráter, né? Pode ser que não seja legal, então você não tem que se entregar ao primeiro que aparecer, né? E muito menos quando é de alguém fora do Brasil, né? Porque você não sabe a índole da pessoa, não sabe se aquela pessoa vai gostar realmente de você, porque também tem o lado da pessoa que pode te aproveitar, assim como às vezes eu vejo a versão inversa, né?
das coisas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? E como eu falei, se você quer morar na Coreia, no Japão ou na China, no raio que o parta, você tem que ter ciência de que a cultura vai ser diferente, as regras do país vão ser diferentes e você vai ter que adequar ao país que não é seu, né? A cultura que não é sua. Então, estude, aprenda a língua, aprenda os costumes, né? Ao invés de você querer ficar só com a comunidade brasileira, fora do Brasil, que isso daí, se for assim, fica no Brasil que é melhor, porque aí sim você vai estar no seu conforto, né, digamos assim. Então, eu acho triste que tudo isso que eu falei aconteça, mas as pessoas normalizem isso, né? Ao ponto de que não veem que, tipo, as pessoas às vezes passam dos limites, e muitas usam, né, os orientais para ganhar fama aqui no Brasil porque é diferente, é porque é da outra cultura, mas ninguém vê que, tipo, aquilo não é amor. Aquilo que está sendo mostrado, ou na reportagem, ou na entrevista, não é amor, né? E sim, a pessoa está querendo ganhar em cima de uma pessoa que nem da cultura brasileira é, né? Então, vejam, né, quando tem esse lado, até porque muitos de vocês vão menos romantizar ao ponto de ser algo ruim, mas sim vai ser uma romantização mais leve, né? E como eu falei, caso você queira ficar com alguém, você tem que ficar porque gosta da pessoa, não por causa da cultura da pessoa, ou se ela tem dinheiro ou não, né? Se ela é bem de vida, mora em uma mansão ou não, né? Você tem que ficar com uma pessoa que goste de você e você goste realmente da pessoa e que vá cuidar de você e você cuidar dela em troca, beleza? Então, eu acho que é isso. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né, sobre o que eu quis dizer com isso. Deixe a opinião de vocês nos comentários, lembrando que com respeito à educação sempre, de novo, é uma coisa que eu sempre repito nos meus vídeos, né? Que às vezes vem gente querer dar uma de sabe tudo ou querer me atacar por causa que eu falei alguma coisa, mas enfim, isso é normal, né? Tô acostumado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!